Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero fazer um vídeo aqui hoje diferente. Eu quero fazer um comentário bíblico, um comentário da palavra de Deus relacionado ao amor. Nós temos notado que no meio pentecostal existe um foco muito direcionado exclusivamente ao estudo intensivo da palavra de Deus como um todo, e muitas das vezes até mesmo desconsiderando ou desprezando os materiais de apoio bíblico, onde nos dá um norte, e nós acabamos tendo uma perspectiva de uma visão diferente daquilo que estamos habituados em analisar e entender. E quando a gente fala sobre o meio intelectual, nós às vezes até mesmo demonizamos essa palavra intelectual em nossa mente. Mas a palavra intelectual, ela vem de intelecto, ou seja, a nossa capacidade de refletir e de fazer juízo e julgamento sobre um determinado assunto. E eu tenho notado, através dessa falta de perspectivas diferentes do meio pentecostal, eu tenho notado uma subversão de alguns valores que estão contidos na palavra de Deus. Eu tenho percebido essa subversão, principalmente uma subversão do termo relacionado ao amor. Eu quero aqui deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 13, que diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que Deus, neste versículo, ele enaltece o amor. Deus, ele coloca aqui neste texto uma diferença, uma separação. Deus, ele procura dar ênfase a essa palavra amor. Ele dá ênfase acima dos dons, ele dá ênfase acima da capacidade de fazer ou até mesmo do ministério. Ele dá uma ênfase muito grande, e nós vemos nesses últimos tempos uma subversão da palavra amor. Note que ainda em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 6, diz assim: não folga, falando do amor, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor aqui em 1 Coríntios capítulo 13, onde ele é muito bem retratado, o amor ele tem uma rejeição, como é uma palavra muito usada nos nossos dias, ele tem um repúdio à injustiça, ele tem um repúdio, o verdadeiro amor ele tem um repúdio ao mal, um repúdio às coisas erradas, que compromete sobretudo a nossa comunhão com Deus e consequentemente também a salvação. Mas folga com a verdade. O amor, ele enaltece a verdade, ele dá ênfase à verdade, ele valoriza a verdade acima dos seus próprios interesses e de interesses diversos. Então nós vemos nos últimos dias uma subversão do sentido e do significado da palavra amor. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Note que após o apóstolo Paulo ele falar sobre amor no capítulo 13, logo em seguida no capítulo 15, ele nos dá este alerta que as más conversações corrompem os bons costumes.
Então, Paulo ele procura não fazer como nos dias atuais, que aonde se demoniza os costumes, né? E justificam, né? Dizendo quando Jesus ele repreende os cambistas, né? Onde eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens, né? Mas existe também os bons costumes, existe aqueles maus costumes onde eles condenavam pessoa que, por exemplo, não lavava suas mãos antes de comer, né? Onde Jesus ele condena severamente, né? Porque ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Mas existe sim uma subversão dos bons costumes e uma subversão da palavra amor. Então essas más conversações, elas corrompem os bons costumes. E eu quero falar aqui sobre essa palavra amor que nos dias atuais ela é muito associada à palavra tolerância devido a um bombardeio sistemático das mídias, dos meios de comunicação em massa, da TV, da grande mídia, né, da mídia convencional, regular. Então a gente vê que através dessa influência de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que zombam das coisas de Deus, e essas mesmas pessoas elas querem nos ensinar sobre o amor. E o amor, ele passou a palavra, o significado do termo amor, ele passou muito a ser associado com o termo tolerância, com o termo inclusão, como se o amor deve aceitar todas as coisas, aonde o amor ele deve aceitar as condições, as pessoas da forma que elas são. Então nós vemos uma subversão da palavra, do termo amor. Nós notamos que nos tempos antigos, né, onde os pais eles davam uma boa educação, né, às crianças, essas crianças elas cresciam, né, com um laço de uma ligação com a família. Hoje, né, nós vemos que através dessa destruição sistemática dos bons costumes, né, essa destruição sistemática da ética, da moral, né, todas essas coisas, né, nós vemos que nos tempos passados os filhos, né, eles eram corrigidos, eles eram, né, muitas das vezes até colocados de castigo quando eles erravam, né, os pais educavam e não deixava para a vida educar os seus filhos. Eles educavam para evitar o sofrimento que viria posteriormente através do mundo. Então nós vemos essa destruição sistemática onde hoje você não pode ensinar que algo é errado, porque senão você está sendo intolerante. Existe uma subversão que tem contaminado o meio evangélico. Lembra quando Jesus, em Mateus capítulo de número 21, verso de número 12, o texto diz que "E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas." Se nós analisarmos, né, Jesus no contexto atual, no mundo pós-modernismo, se nós analisarmos este comportamento, essa atitude de Jesus, ele seria preso, né, nos dias atuais, né, porque ele seria considerado uma pessoa altamente intolerante, né, porque o que tem de mais em fazer comércio dentro da casa de Deus? O que tem de mais nisso? É uma intolerância tamanha, né, e repugnante da parte de Jesus, né, eles diriam. Né? Então, nós vemos que há uma subversão dos valores, da ética, da moral, né, e dos bons costumes, né, contidos na palavra de Deus.
Lembra do texto lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, e depois o verso 3 ao 5, que diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal a qual nem ainda entre os gentios como é haver a quem abuse da mulher do seu pai. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, olha o autoritarismo, isso é autoritarismo, para os dias atuais. Já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, Paulo, neste contexto, Paulo seria altamente intolerante. Eu acredito que Paulo já estava preso numa situação dessa nos dias atuais e com a igreja condenando ele. Então hoje, meus queridos irmãos, eu quero fazer com que vocês venham refletir que no contexto de hoje, meus queridos, sabe por que muitos pastores já não excluem? Muitos pastores não disciplinam? Porque muitos deles têm medo de perder as suas ovelhas. Muitos deles têm medo de ser preso, de ser taxado de intolerante, de homofóbico, de tantas outras coisas, porque nós não podemos mais abrir a nossa boca. Então vamos refletir sobre o real sentido e significado da palavra amor. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.